Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos, a partir desse momento, começando o programa que é, para a nossa opinião, um dos mais importantes, porque falamos sempre de fatos da vida de Chico Xavier. Então, a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier, mais uma vez com o Momento com Chico Xavier, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos com todos para fazer mais uma reflexão. Hoje, que é o programa 143, Provações e Testemunhos, e vamos ver o que Marlene Nobre tem a nos oferecer, né, de ensinamentos nesta lição de hoje, pedindo, né, aos amigos, aqueles que acompanham os trabalhos da TV e da Rádio Chico Xavier, aqueles que ainda não viram os programas anteriores, que possam ir lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier, fazer a sua inscrição quem não fez, acompanhar, assistir os programas anteriores e de toda a programação relacionada à TV e à Rádio Chico Xavier. Como também curtir a nossa página do Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram. Da mesma forma, vocês podem ouvir a Rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar, através dos aplicativos para Android e para iOS. Uma boa noite a Beth, a Ivanete, a Vânia, a Ana Rita, a Luciana, Ana Gabriela, a Lene, Maria José, a Viviane, muita paz, né, muita luz. E esse programa tem justamente o intuito de fazermos reflexões sobre ensinamentos que Chico deixou ao longo da sua existência. E no final, como sempre fazemos, um momento, né, de prece, um momento de oração para que possamos encerrar a noite, né, com chave de ouro e com a proteção dos amigos espirituais. Como falamos, o título da lição de hoje é Provações e Testemunhos. E Marlene diz o seguinte: na segunda viagem aos Estados Unidos, Chico Xavier deu os mais árduos testemunhos de fidelidade a Jesus, diante das imensas provações que passou por lá. Abandonado por Valdo Vieira, que viajou para o Japão, cego de um olho, com dificuldade para andar. Chico, felizmente, encontrou grande apoio na amizade do casal J.S. Haddad. O médium relatou o grande reconforto que teve nas mensagens de sua mãe, Maria João de Deus, e nas de Meimei, recebida pelo médium Phyllis Haddad e de Ellen College. Mas a volta de Chico ao Brasil foi particularmente dramática e dolorosa. Segundo o seu relato, por 2 vezes o avião em que viajava teve que fazer conexão em terra, devido ao mau tempo e à tempestade que ocorreram. E ele não conseguiria voltar se não tivesse a ajuda de um espírito, um jovem, que se materializou e que lhe deu os apoios físico e moral necessários para se colocar em pé e resistir. Portanto, aportando finalmente no Brasil. A vida de Chico, nós sabemos que foi muito difícil, muita provação ele passou. E o que Marlene Nobre tem relatado nesses últimos programas foi justamente a viagem, né, desde a primeira viagem que Chico e Valdo Vieira fizeram juntos, né, na Europa, América do Norte,
e que, naquela oportunidade, tiveram um trabalho muito interessante, os dois juntos. Mas acontece que, nesta segunda viagem, né, Chico é abandonado, né, de repente por Valdo Vieira, deixando-o sozinho. E se não fosse justamente esses amigos espirituais que estavam sempre presentes na vida de Chico, e esses dois amigos que encontraram lá, né, seria muito mais difícil a vida de Chico Xavier fora do país. E a vida de Chico é sempre de ensinamentos profundos, né, para todos nós, porque vez ou outra estamos em dificuldades, e às vezes dificuldades mínimas, e que nós fazemos, né, dessas dificuldades mínimas uma dimensão inimaginável. E quando nós estudamos, quando fazemos reflexões sobre esses fatos da vida de Chico, nós vamos ver que ele teve muita dificuldade na sua existência a nível de, justamente, das provações que passava, porque constantemente ele estava dando testemunho do seu amor pela causa espírita, pela causa da divulgação dos ensinamentos de Jesus. E ele esteve em várias oportunidades, né, com a oportunidade de dar esse testemunho, e como nós sabemos, ele teve, né, muito êxito. Ele teve oportunidades de nos mostrar como deveremos conduzir a nossa vida, né, quando essas dificuldades chegam, quando essas provações chegam, demonstrando principalmente a confiança, demonstrando principalmente a fé de que tudo no final vai se resolver, né? E assim foi Chico durante toda a sua existência, nunca reclamando das coisas que aconteciam, as adversidades que eram aprontadas pelos adversários da doutrina espírita, aqueles que não queriam a propagação dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, mas ele soube pautar a sua conduta, sempre ali amparados, aceitando os conselhos dos amigos espirituais, que nunca faziam, né, as lições por Chico, mas estavam ali sempre amparados, né, por estes, mostrando a Chico como ele deve se conduzir e mostrando a Chico que ele não estava sozinho, mas que era necessário dar o exemplo, era necessário demonstrar que a fé no futuro, a fé nos ensinamentos que os espíritos deixaram através da doutrina espírita tem um sentido positivo para a nossa existência. E isso ele fez durante toda a sua vida. E isso ele fez sempre no sentido de humildade, sempre demonstrando que ele era um instrumento de serviço do bem e que estava aqui como Jesus para servir. E serviu muito bem à divulgação da doutrina espírita, serviu muito bem àqueles mais necessitados, os carentes material e espiritualmente, que o buscavam, e que muitas vezes ele ia de encontro a estes, nos lugares mais pobres, levar o lenitivo espiritual, levar o lenitivo material, quando assim tinha e recebia daqueles que confiavam no seu trabalho. E assim foi a vida de Chico, né? E essa lição de hoje foi mais uma lição para todos nós, nessas provações
esses testemunhos que ele deu nessa segunda viagem, porque ali ele já estava com dificuldade, né, em um olho. E Valdo Vieira, de repente, o abandona, né, nos Estados Unidos, como conta aqui Marlene Nobre, mas que ele, encontrando no casal JS, né, o amparo que necessitava. E, além do mais, as mensagens de Maria João de Deus e de Meimei, né, através do médium Phyllis, pôde sentir a presença amiga da espiritualidade junto a ele. E mais ainda as dificuldades que surgiram na sua volta, né, quando aquelas turbulências que o avião provocava por conta do mau tempo, essas escalas que teve que fazer o avião repentina por conta do mau tempo, mas que, olha, uma coisa interessante que ela conta aqui é justamente a presença materializada de um espírito, né, que deu a ele, de um jovem que ela fala aqui, um jovem que se materializou, e que lhe deu o apoio físico e moral necessários para se colocar de pé e resistir, aportando finalmente no Brasil. Imaginamos se ele não tivesse trabalhado as lições que chegaram para ele, vamos dizer, se ele tratasse essas lições de forma muito, sem dar muita importância, relaxado, será que ele teria o amparo desses espíritos amigos? E nós sabemos que não, porque toda essa estrutura espiritual que o rodeava era o merecimento que esse nosso querido irmão teria para, ao longo, né, da sua caminhada. E mais uma lição tiramos na noite de hoje, que é justamente a moral da história e da lição de hoje, é que devemos confiar sempre no futuro, de que as coisas irão se resolver e que não estamos desamparados em nenhum momento, porque os amigos espirituais nossos, os nossos amparadores, estão sempre ali, esperando o momento certo para dar o amparo, nos trazer as intuições que nós precisamos para resolver aqueles problemas que chegam. E assim, a vida é esse eterno aprendizado. Se não conseguimos aprender todas as lições nessa existência, vamos ter outras existências futuras, mas que devemos nos esforçarmos para isto, porque esse esforço vai dar a condição de merecermos o amparo dos amigos espirituais. Assim sendo, confiando na presença de, como o Valdo, Érica coloca aqui, esse abandono de Valdo foi por conta de uma mulher. E assim, vamos encerrando o programa de hoje com o nosso momento de prece, e aqueles que colocaram, né, o recipiente para fluidificar a água, vamos fazer isso nesse momento de prece, confiando na espiritualidade maior. E como sempre fazemos, agradecendo sempre a oportunidade da vida, da reencarnação, também das provações e expiações que chegam, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, são os nossos professores, para que possamos exercitar a resignação e a fé de que tudo vai se resolver no momento certo. E assim pedimos a Ti, Jesus, a bênção para todos aqueles que ao longo do dia nos pediram prece, para o lar de cada um daqueles que se encontram aqui, os nossos familiares, os nossos vizinhos, para que encontrem um amparo nas Tuas energias, amigo Jesus.
Te pedimos pelos que se encontram nos cárceres, que se encontram nos leitos de dores, que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, aos nossos irmãos suicidas, para que eles encontrem o amparo e o socorro de que necessitam. Pedimos pela paz ao nosso Brasil, ao nosso planeta, para que encontre com amparo daqueles que estão nesse momento reencarnados e aqueles que estão ligados espiritualmente a este planeta. Fazer com que a paz possa reinar e o nosso Brasil consiga realmente se tornar a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E essa água, Jesus, que colocamos, permite que ela seja magnetizada, apenas direcionando-te um pensamento, uma centelha, teremos a certeza da magnetização segundo a necessidade de cada um de nós, o medicamento, a energia que precisamos para a nossa economia física e espiritual. E assim, na certeza de que conosco estás, divino amigo, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, damos por encerradas as atividades da noite de hoje, desejando muita paz, desejando muita luz a todos.